Pará é um dos únicos 3 estados do Brasil que tem conseguido, agora em 2024, pelo 6º ano consecutivo, uma queda na criminalidade. A gente sabe que o Pará já foi em 2020 o estado que mais reduziu, mas em compensação o estado que mais reduziu, por exemplo, no 2023 e 2024, foram estados que reduziram agora porque tiveram um grande aumento no ano anterior, que fizeram o V, que a gente chama de baixaram e depois subiram. E o Pará é um dos únicos 3 estados da federação que tem seguidamente conseguido reduzir, desde 2019 até 2024. Para se ter uma ideia, para a população entender melhor em termos de números, a gente fechou 2018 com 4.051 crimes violentos letais intencionais. O que é o CVLI? O homicídio, o latrocínio, a lesão corporal seguida de morte e o feminicídio. Então o Pará fechou com mais de 4.000 mortes dessa natureza em 2018. A gente veio reduzindo nos últimos anos, ao ponto de a gente fechar 2024 com menos de 1.900. Fechamos com 1.891, o que é um número histórico, claro. Ainda é um número alto, é um número muito alto, a gente reconhece quase 2.000 vidas perdidas, mas já foram mais de 4.000. Então dá 53% de redução quando você compara o que a gente vem alcançando nos últimos 6 anos. Tá? Com relação a Belém, que é a sede da COP, a capital do estado, a gente já teve em Belém, além daquela figura do carro prata, das chacinas, dos homicídios em série, a gente chegou a fechar 2018 em Belém com mais de 900 homicídios. Tá? O que, se comparado com o atual, a gente fechou com um pouco mais de 200, o que também ainda é um número alto, mas significa, em termos de número, menos de 1 por dia em Belém. Quando você compara com 2018, que foram 900, você tem próximo de 3 por dia. É uma redução, na verdade, quando você compara em números, de 75%, aquilo que se tinha em Belém do que se tem hoje. Em mortes por 100.000 habitantes, que é o que os estudos normalmente utilizam, Belém, quando nós assumimos, tinha na faixa de 75 mortes por 100.000 habitantes, ou seja, para cada 100.000 habitantes de Belém, 75 morriam a cada ano. A gente fechou o ano passado com menos de 15 mortes por 100.000. Para você ter uma ideia, 16 mortes por 100.000 habitantes é o número que o Brasil procura atingir em 2030. O Brasil hoje fecha com 23 mortes por 100.000. O Pará ainda fecha um pouco acima disso, o Pará está fechando em 25. Mas quando nós assumimos era 54. Então a gente fechou com 25, o Brasil está com 23, mas o nosso objetivo até 2030, o objetivo nacional, na verdade, é que a gente consiga fechar o estado como um todo em 16 mortes por 100.000, que é o que prevê o Plano Nacional de Segurança Pública e que está replicado no nosso Plano Estadual de Segurança Pública. Bom, a população, nós temos cenários distintos, tá? Primeiro, com relação ao número de homicídios. Com relação ao número de homicídios, a gente demonstra um número de 75% menor do que tinha antes. É só verificar o número de mortes, aquelas mortes em série, de 6 mortes, 9 mortes, que ocorriam quase que diariamente em Belém. A figura do carro prata, a figura do extermínio, tudo isso que a população não ouve mais falar. Claro, hoje o nosso grande gargalo é aquilo que causa a percepção, a sensação da segurança. A gente sabe que em 2018, um ano antes da nossa gestão, de cada 10 roubos você não tinha talvez nem 2 filmados. Hoje, de cada 10 roubos no comércio, por exemplo, você tem 10 roubos filmados. E a imagem ela viraliza muito rapidamente, tanto pelo WhatsApp como pelas mídias sociais. O impacto de quem visualiza um crime é muito maior de quem só ouve falar nesse crime. Então, o nosso grande gargalo hoje é justamente trabalhar com a população cada vez mais a percepção de segurança. Porque, em termos de números, a gente fechou 2018, um ano antes da nossa gestão, com mais de 100.000 roubos no estado. Nós fechamos agora, 2024, com menos de 30.000. É uma redução também muito grande. Na verdade, foi uma redução de mais de 60%, próximo de 70% de redução nesse tipo de crime de roubo. Porém, de 100% dos roubos hoje, a gente garante que 80, 90, se for em rua ou se for em comércio, eles são filmados. E essas imagens viralizam muito rapidamente. Para trabalhar isso, a gente tem dado resposta muito rapidamente nesses casos de repercussão, que viralizam, porque além de ter uma resposta para a sociedade, eles têm um impacto muito positivo na redução, porque se o criminoso verifica que a polícia conseguiu prender muito rapidamente quem praticou o crime, ele também vai pensar 2 vezes, 2, 3 vezes antes de praticar esse crime. Tá? Paralelo a isso, a gente tem trabalhado com as câmeras de monitoramento. As nossas câmeras, quando assumimos, elas não tinham inteligência artificial, as câmeras de rua da Segup. Hoje elas têm reconhecimento facial para identificar um foragido nas ruas.
Veículos roubados e furtados, tanto que nosso número de veículos roubados e furtados ele é muito menor do que era em 2018. O roubo dentro de ônibus, o roubo em coletivo, nós fechamos os anos anteriores a 2019 com mais de 1.000 roubos a coletivos. A gente tem fechado o ano todo agora com menos de 100, ou seja, é quase 90% de redução. E aí os bairros que têm as usinas da paz, Cabanagem, Bengui, Guamá, Terra Firme, Jurunas, na região metropolitana também, o Ipuí, Ananindeua, Marituba, a gente tem fechado nesses bairros com reduções ainda maiores do que o restante de Belém e o restante do estado. Isso demonstra também, claro, que se por um lado a polícia tem que estar presente, a polícia tem que estar dando resposta, por outro lado também não é só a polícia que vai resolver esse problema, porque se a polícia prender 1.000 criminosos, se a gente não cuidar dos jovens, das crianças, nós vamos ter 2.000 formados lá na frente. Então as usinas da paz, por exemplo, o projeto Ter Paz como um todo, se por um lado a polícia cuida dos jovens e adultos que estão cometendo crime, as usinas da paz cuidam das crianças e adolescentes para que elas não entrem nesse ciclo. Porque se a gente não cuidar das duas partes, a gente não vai ter essa queda, nós vamos ter sempre pessoas para praticarem crimes. Então, o correto é trabalhar também o social, a presença do Estado, para que a gente não tenha esse ciclo de formação de criminosos. Eu creio que o grande mérito nosso da gestão, não do secretário ou da secretaria, da gestão da segurança pública, tem sido a integração. A integração é algo que todo mundo sabe, é algo que todo mundo fala, mas é difícil de se praticar. Não é fácil você integrar 6, 7 órgãos da segurança pública do Estado, 7 contando com a Seguro, integrar as forças municipais, as guardas municipais dos municípios do Estado, que tem mais de 35 guardas municipais, os órgãos municipais de trânsito, as defesas civis dos municípios, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, os grandes parceiros nossos. Então, a integração, eu digo que foi o grande motivador dessa redução. Porque quando você integra, você une informações, você une esforços, você reduz custo, porque você trabalha integrado, ao ponto de a gente ter hoje, por exemplo, num único prédio onde nós estamos agora, as 3 segurança pública, o CIOP, onde nós tínhamos 4 órgãos presentes, no CIOP hoje nós temos 12 órgãos presentes, inclusive o SAMU está aqui dentro do CIOP, porque tem a parte dos bombeiros que atendem as ambulâncias, né, os resgates, e também nós temos o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, onde nós reunimos periodicamente, toda semana temos 2 ou 3 reuniões integradas para tratar de operações. Exemplo, ontem nós tivemos uma reunião para tratar do aniversário de Belém, do pré-carnaval de Belém, que é muito forte, para tratar de visitas que nós estamos recebendo de autoridades estrangeiras, já preparativas para a COP. Então, várias reuniões são feitas toda semana para que a gente possa organizar esses grandes eventos e também o que vem ocorrer, principalmente neste ano da COP. Você sabe que esse ano é um ano fundamental para a gente, é um ano de virada de chave para Belém, é um ano em que a gente consegue fazer muita entrega e um ano de legado, onde não só o legado de entregas físicas, de obras, mas também o legado de cultura, né? De a gente poder mudar algumas culturas que, infelizmente, algumas coisas erradas são chamadas de culturais, e não são, a gente vai ter que mudar. Ordenar o trânsito, ordenar nossas vias, a questão da poluição visual, que em Belém ainda é muito forte, as pessoas colocam muitas placas, pichações, tudo isso, o descarte regular de lixo. Então, tudo isso a gente tem esse ano para trabalhar muito forte e poder iniciar uma mudança cultural, realmente. O grande desafio hoje na segurança pública no país são lidar com as facções criminosas. Tá? Não há dúvida de que, primeiro, o tráfico de drogas é a mola propulsora de qualquer tipo de criminalidade violenta. Toda a criminalidade violenta, o roubo, o homicídio, o latrocínio, ele tem um pano de fundo que é o tráfico de drogas. O bandido rouba para comprar droga, homicídios são cometidos pela briga de pontos de tráfico de drogas, o latrocínio é cometido buscando patrimônio das pessoas para poder vender para adquirir droga. Então, o tráfico de drogas é o pano de fundo. Nós fechamos 2024 como um ano com o maior número de apreensões de drogas na história do Pará. Nós apreendemos mais de 12 toneladas de droga no estado. Isso se deve a uma estratégia que foi montada. A gente sabe que o principal corredor de drogas da Amazônia, não é só de Belém ou do Pará, da Amazônia, é o corredor do Rio Amazonas, a entrada de droga pelo estado do Amazonas. Até porque os países produtores de drogas estão vizinhos à Amazônia, e a gente montou a base fluvial de Antônio Lemos em breves, entregamos a base Candiru em Óbidos e devemos entregar este ano agora a base do Baixo Tocantins, entre Abaetetuba e Barcarena, que cobre a parte do Porto de Barcarena, que também é o principal ponto exportador de droga, um dos principais pontos do Brasil, inclusive exportador de droga.
Então, isso já foi feito, a aquisição de lanchas blindadas, nós temos mais de 80 lanchas hoje. Isso deu uma resposta muito grande para o tráfico de drogas. Porém, a gente tem também um trabalho de inteligência muito integrado com as polícias do Brasil, e aí a gente verifica a necessidade também de uma integração nacional. Aí não é só a polícia do Pará com a polícia do Rio de Janeiro, com a polícia de Santa Catarina, é a integração das forças de segurança, capitaneadas pelo governo federal, para que a gente possa cuidar das organizações criminosas que atuam no Brasil. As organizações criminosas que atuam no Pará, elas não são do Pará, elas são do Rio de Janeiro, elas são de São Paulo, e elas estão lá. E os maiores criminosos de cada estado do Brasil estão amnistiados, estão escondidos nesses locais, fora dos estados, fora do Pará. Por exemplo, as lideranças que atuam no Pará, elas não estão dentro do Pará, estão no Rio de Janeiro. E aí é a questão de uma força conjunta para que a gente possa fazer realmente uma grande pressão na sede dessas organizações, São Paulo, Rio de Janeiro, onde quer que elas estejam, que a gente consiga realmente desarticular na sua base, na sua raiz, para que surta o efeito aqui. Porque aqui nós temos executores das ordens. Os executores, se você prender ou esse executor morrer em confronto com a polícia, vão surgir dois. Para cada um que morre, surgem dois. E aí a gente tem que, na verdade, desarticular na raiz essas